Hoje, neste Dia do Trabalhador e de São José Operário, o Evangelho nos presenteia com uma poderosa e desconcertante lição. A fé não floresce onde há preconceito, julgamento, dureza de coração. Jesus, ao voltar à sua terra, ele nos mostra. Ele não foi reconhecido por aqueles que o conheciam desde criança. Sua sabedoria causou admiração, mas também escândalo. Eles o reduziram ao filho do carpinteiro, recusando-se a ver o que Deus realizava através dele. Então a passagem de hoje nos alerta sobre os perigos de limitarmos o agir divino por causa de nossa visão tão estreita. Agora, quantas vezes fazemos o mesmo com os outros, até mesmo conosco? Deixamos de acreditar na mudança, no milagre, no recomeço, porque estamos presos ao que já sabemos ou que julgamos ver. Por isso, hoje, Jesus nos convida a abrir os olhos, a acolher com fé aquilo que é simples, cotidiano, mas profundamente transformador. Porque o milagre não depende da aparência, mas da fé que o acolhe. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, também seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta quinta-feira, dia 1º de maio de 2025, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 13, versículos do 54 ao 58. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje celebramos com gratidão e com muita alegria o Dia do Trabalhador. Hoje também é a memória de São José Operário. Neste 1º de maio, nosso olhar então se volta para todos aqueles que constroem com suor do rosto a dignidade de seu esforço uma sociedade mais justa, humana. E a Igreja, ao dedicar esta data também a São José, nos recorda que o trabalho não é castigo, mas vocação. Porque é por meio dele que nos tornamos colaboradores de Deus na construção do mundo. Veja José, ele, o homem de silêncio, de obediência ativa, nos ensina que o trabalho feito com amor e fé é sagrado. Por isso hoje quero agradecer e homenagear todos os trabalhadores, os que são vistos, reconhecidos e principalmente os que silenciosamente constroem alicerces que ninguém vê, mas que sustentam a vida. Agora, queridos, o Evangelho de hoje nos apresenta uma cena que à primeira vista até pode parecer simples, mas carrega uma profundidade que merece nossa total atenção. Jesus volta à sua terra natal, ensina na sinagoga. E sabe qual é a reação do povo?
admiração e logo em seguida, incredulidade. De onde lhe vem essa sabedoria? Perguntavam. Afinal, conheciam bem aquele homem. Não é ele o filho do carpinteiro? Como alguém tão comum poderia falar com tanta autoridade? Queridos, para entender melhor tudo isso, vamos contextualizar. O contexto deste trecho nos remete ao momento em que Jesus já realizava sua missão pública, com ensinamentos, milagres, sua fama já se espalhava, mas, ao retornar à sua terra, encontrava rejeição. E essa rejeição não se dá por desconhecimento, mas justamente pelo contrário. Achavam conhecê-lo demais. E aí está um dos pontos mais importantes deste evangelho de hoje. Às vezes é justamente onde deveríamos ser mais acolhidos e enfrentamos os maiores bloqueios. Por exemplo, a incredulidade dos contemporâneos de Jesus. Revela-se um problema profundo. O preconceito travestido de familiaridade. Eles não conseguiam acreditar que alguém tão próximo, tão comum aos seus olhos, pudesse ser portador da sabedoria divina. Isso nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. O quanto limitamos o agir de Deus por causa das nossas expectativas humanas. Claro que muitas vezes fazemos o mesmo com as pessoas que estão próximas a nós. Olhamos para o marido, para a esposa, para o filho, para o vizinho e pensamos: ele nunca vai mudar. Ela nunca vai crescer espiritualmente. E com isso sufocamos as sementes que Deus está tentando fazer brotar neles. Quantas vezes deixamos de apoiar os nossos simplesmente porque conhecemos o passado deles? E ainda mais, quantas vezes duvidamos do que Deus pode fazer conosco porque sabemos demais dos nossos próprios erros? É por isso que o Evangelho ainda nos diz que Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. E esse versículo, queridos, é atual, ecoa dentro de nós. Não significa que Jesus perdeu o poder, mas sim que o ambiente fechado pela incredulidade impediu o florescimento da graça. É como um solo endurecido que rejeita a semente. A graça de Deus está sempre disponível, mas só frutifica onde há acolhimento, humildade, abertura. E teologicamente, compreendemos aqui a colaboração necessária entre a graça divina e a liberdade humana. Deus não nos força a crer, Ele propõe, e a proposta da fé é sempre um ato de liberdade, pois quando o coração se fecha, a graça recua, e o milagre então não acontece. O trecho do Evangelho de hoje também, queridos, é um alerta, sabe para quê? Para o orgulho espiritual. Quantas pessoas achavam que sabiam demais sobre Jesus e por isso não puderam reconhecer quem Ele era de fato. Agora, em nossos dias, o orgulho de achar que já sabemos tudo sobre Deus, sobre a igreja, sobre a fé, pode ser um bloqueio poderoso à conversão verdadeira. Quantos rejeitam a palavra porque julgam já conhecê-la? Quantos ignoram a ação de Deus porque esperam manifestações espetaculares? Quando Ele continua a agir discretamente, como um carpinteiro. Agora, como isso se aplica ao nosso dia a dia? Pense na sua vida familiar. Quantas vezes você deixa de ouvir um conselho valioso porque vem de alguém próximo? Alguém que você já rotulou. No ambiente de trabalho, então, quantas boas ideias são ignoradas porque vieram de alguém simples ou até mesmo sem autoridade. Nos círculos religiosos, quantas pessoas deixaram de buscar a fé
porque foram desacreditadas logo de início por sua história pregressa. Hoje, então, queridos, neste dia em que celebramos o trabalho, pensem como você tem valorizado o que é feito pelos que estão ao seu lado. O Evangelho nos chama, sim, à humildade, à abertura do coração, a reconhecer que Deus escolhe os simples para confundir os sábios e age muitas vezes no ordinário da vida. Não é o lugar que faz o milagre acontecer, mas a fé. Não é a proximidade física com Jesus que garante a graça, mas a abertura interior. Isso vale para mim, isso vale para você hoje. Portanto, que este Evangelho nos leve a 3 atitudes. Primeiro, revisar os julgamentos que fazemos dos outros. Segundo, reconhecer que a incredulidade é um obstáculo real para a ação de Deus. E terceiro, lembrar que a sabedoria de Deus muitas vezes se revela em pessoas e também em circunstâncias que o mundo despreza. Que a incredulidade dos conterrâneos de Jesus não se repita em nós. Que não nos escandalizemos com o agir de Deus por meio simples. E que neste Dia do Trabalhador, guiados por São José Operário, aprendemos a valorizar o dia a dia como espaços de manifestação divina. Porque sim, o milagre também acontece na oficina. A palavra se fez carne também entre os pregos, as tábuas, entre os martelos. E acima de tudo, não sejamos nós o motivo pela qual Jesus não pode fazer muitos milagres, mas sejamos sim terra fértil, onde Ele pode realizar tudo, exatamente tudo. Amém? Espero que o Evangelho de hoje tenha sido esclarecedor para você, que esta reflexão tenha sido clara e objetiva. Também declare logo abaixo nos comentários esta frase: Senhor, que minha fé nunca limite o teu agir. Agora eu lhe convido, abra o coração para receber com muito carinho, com muita fé, esta oração de hoje. Ó Senhor Jesus, reconhecemos que muitas vezes fomos como os que te viram, mas não te reconheceram. Como os que escutaram tua sabedoria, mas deixaram o preconceito falar mais alto. Quantas vezes, Senhor, fechamos os olhos para o teu agir por achar que já te conhecia, por esperar um sinal espetacular e não perceber tua presença no simples. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que julgamos alguém pela aparência, pela história, até mesmo pela proximidade. Por cada vez, por saber demais do passado de alguém, desacreditamos, Senhor, do futuro que tu querias escrever. Perdoa-nos também quando duvidamos de algo bom. Algo bom pudesse acontecer sim conosco, porque olhamos para nossas falhas e nos esquecemos do teu poder. E nesse dia, Senhor, em que recordamos o trabalho e a dignidade de cada esforço humano, dá-nos o coração de São José, silencioso, confiante, fiel ao pequeno, aberto ao extraordinário de cada dia. Ensina-nos, Senhor, a valorizar o ordinário como espaço da tua graça. E que não sejamos obstáculos também para os teus milagres. Que nossa incredulidade não impeça o teu agir em nossa vida, em nossa casa, na nossa família. Faz morada em nós, Senhor, transforma o nosso olhar, nossa fé, nossa escuta. Aumenta nossa fé, purifica o nosso coração. E quando visitares a nossa vida, não te escandalizes com nossa dureza, mas encontre terra fértil onde possas realizar grandes maravilhas.
Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria, também um privilégio, ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que será muito importante você deixar o gostei, o like no vídeo, se inscrever aqui no canal também e compartilhar este evangelho, fazendo chegar a mais e mais pessoas. Irei aguardar você novamente hoje lá no canal Reavivando Histórias, pois hoje novamente tem vídeo novo. Se você não conhece, não acompanha, o link está na descrição do vídeo e também procurarei deixar no primeiro comentário fixado. Um vídeo novo da série Você Sabia? Está imperdível. Ao longo dos dias, muitas pessoas serão tocadas. Irei aguardar a presença de todos vocês. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.